Boa tarde, nós estamos aqui com a doutora Kátia Ferreira, ela é psicóloga do CAPS 2, nós estamos numa das dependências do CAPS 2 daqui de Gravataí. Ela é analista junguiana, participa do Comitê de Saúde da População Negra, do Conselho dos Povos de Terreiro, é promotora de saúde da população negra, carnavalesca, mestre em medicina pela URGS e articulista do Correio Brasilense. E também minha colega, né? Minha colega de anos. Doutora Kátia, a pergunta que eu tenho para lhe fazer é a respeito da abordagem do uso da inteligência artificial, do uso das questões digitais na vida das pessoas, principalmente no que tange à saúde. O que a senhora pode me contribuir com isso aí? Em primeiro lugar, te agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre um tema tão emergente, algo que veio para ficar nas nossas vidas. Eu acho que é importante a gente ter essa partir disso, né, Serginho, que não demonizar, não ficar em polaridades, ou é bom ou é ruim. É necessário, veio para ficar, e como qualquer outra, né, tecnologia, qualquer avanço que a gente teve na história, a gente às vezes pendula, assim, a gente abusa, a gente ainda não sabe como utilizar. A gente, com o passar do tempo, consegue ter um olhar para trás e analisar os efeitos e ir adequando isso. Então, qualquer oportunidade assim, para parar, refletir e olhar sobre isso é muito importante. Nós temos já alguns apontamentos aí, né, tanto como fatores positivos, né, em relação à saúde, essa aproximação. Na saúde mental, né, eu tinha alguns preconceitos nesse atendimento online, e hoje, né, a gente aderiu, veio a questão da pandemia, e se percebe assim, ó, que existe, né, uma efetividade que funciona muito bem, que aproxima distâncias. Então, como um canal de ligação adequadamente usado, promoveu muito, né? E a gente tem uma agilidade e conexões que a gente não tinha antes. Este é um aspecto bem positivo. Inclusive, na questão do desenvolvimento, já vou lhe dar a palavra, desculpa. Na questão do crescimento, do desenvolvimento humano, das idades infantis até a maturidade, a velhice, como é que a senhora vê esse processo se desencadeando na vida das pessoas? Olha, a gente já tem visto assim questões de habilidades que são super estimuladas e outras que estão sendo, vamos dizer, desabilitadas, né? Então, a parte emocional e social tem sofrido bastante essa condição de conexão presencial, né? A colocar o afeto, comunicar, né? Organizar, principalmente o que tem mais aparecido, assim, ó, questões de afeto e atenção. Sim. E aí já indo para aquele lado assim de dano, né? Pelo abuso, porque no nosso desenvolvimento, assim, nosso ciclo de vida, desde da nossa infância até a gente chegar a uma maturidade, algumas fases são necessárias, tem ciclos que apresentam para nós desafios, desde partir de uma individuação, de uma socialização, onde tu vai precisar desenvolver habilidades para dar conta disso, né? Então, o afeto vincula, né? Nos faz ter um pertencimento e delinear a nossa identidade. Então, qualquer, eu vou usar a palavra arranhão aí nessa estrutura, já vai trazer alguma deficiência. Então, como a gente tem esse aparato que nos distancia, algumas habilidades para vincular, para trabalhar o afeto, a gente está perdendo bastante. Até porque se misturam, assim, o que é uma ferramenta vira uma estrutura, né? O que é para utilizar como meio acaba sendo o fim. Então, desenvolver relações através dessa tecnologia, alguns funcionamentos que são deste aparelho, né, como a gente diz, quando não tínhamos esse aparelho, a gente lidava mais com conflitos, a gente tinha que, né, eu estou convivendo contigo e eu vou ter que lidar com isso, com as emoções boas e não tão boas que surjam disso.
Hoje, como muito das relações se dão pelo virtual, a gente não elabora muito isso, né? Então, tu deleta, tu cancela, e aí tu não lida com aquele conflito que é necessário para um amadurecimento, né? Porque nas relações o outro está servindo como um instrumento de projeção para a gente, né? O outro está aqui para espelhar muitas das coisas, né? Espelhar o meu mundo interno também. Então, quando eu uso esse outro assim de uma forma onde eu não estou em relação, ou uma relação que pode se esvaziar, que eu posso deletar, é quase um funcionamento mágico, né? A criança, quando é pequena, é tão bonitinho quando ela brinca assim, né? Que ela se esconde, ela acha que não está ali. Sim. Hoje, essa instrumentação da tecnologia também nos dá um pouquinho disso. Olha, eu não estou afim de conversar com o Sérgio, ele me falou uma coisa lá que eu não gostei, eu não vou atender, eu vou bloquear. Então, assim, preservada, né, a medida assim, de reflexão, não exagerando, né? Mas esvaziou muito essa questão de afeto e vinculação, porque a gente transpôs coisas que são características de uma ferramenta para um modo de agir como pessoa, né? Então, assim, nós temos que usar a ferramenta, mas não viver como uma ferramenta, e isso tem acontecido muito, né? A gente tem vivido como essa ferramenta que a gente utiliza. Outra coisa é o abuso, né? O excesso, o tempo de tela, muito tempo ali. E nós somos um organismo muito complexo. Nós não somos só o cognitivo, né? Até a gente já veio falando do afeto, mas nós somos o criativo. Nós temos um corpo que precisa, né? Ele nos dá informações e ele faz também acessar as nossas emoções, né? Tem muita coisa que a gente só se dá conta através do corpo. Ele já reage, né? E na área da saúde a gente se depara muito isso na psicossomática, né? Então, às vezes eu me disponho a enfrentar uma situação numa pessoa, mas a aceleração do meu batimento cardíaco, o aperto no estômago, aquela pressãozinha lá na cabeça, já me denuncia uma emoção que me indica como eu estou para essa situação, né? Isso aí não aparece no outro lado da tela, consequentemente, né? Isso não aparece. Então, assim, são habilidades de me vincular com o outro e também de me vincular comigo mesmo, que se eu não tiver delineado bem essa convivência com a tecnologia, a gente vai perdendo, né? Vai ficando deficitário assim, nessas habilidades sociais. E a gente tem visto assim, né, como se polemiza, como se polariza e dificuldade de interagir com as diferenças, né? Porque o contato, o vínculo, uma roda nos faz ter que ouvir o outro, ponderar como eu me coloco em relação ao outro, e isso são habilidades, assim, parece que isso já vem de pronto e não vem. Tanto que a gente viu, né, no período de pandemia, as crianças, vem muito isso, né, que o déficit que ficou, que levaria anos para superar o déficit em relação a não ter mais aquele convívio em sala de aula. Inclusive a perda na linguagem, né? Sim. O atraso na linguagem, das crianças no desenvolvimento da linguagem. Então tem muitas habilidades aí que o convívio presencial ele estimula. A gente tem bastante facilidades pela tecnologia, mas tem coisas que a gente nunca vai poder abrir mão, que é desse contato presencial. Tem informações e trocas, né, Sérgio, que a gente está estabelecendo aqui, que elas não são lidas aí do outro lado, né? Sim. Então, esse tipo de comunicação que depende, né, e despende habilidades que a gente vai trabalhando, assim. A questão de raça, cor e gênero, como é que ela se coloca dentro da evolução dos recursos digitais e das inteligências artificiais? Olha, Sérgio, é uma das coisas que fica meio invisível, né? Porque ainda hoje a gente tem uma defasagem muito grande de acesso. E aí quando tu te debruça assim, a pesquisar, tu vai vendo assim, ó, esses dados sociodemográficos, todos.
A gente não consegue fugir disso ainda, né? A questão de habitação, escolaridade, indicadores de saúde, se tu conseguir encaixar quesito raça-cor, tu vai ver que a raça negra está lá embaixo. Então, assim, como a gente está desta forma, o acesso também, né? Quem vai ter acesso a meios mais avançados, mais contemporâneos, né? Quem tiver mais na ponta, no nível de renda, no nível social também. Então, de certa forma, a gente já sai também com uma defasagem, né? E aí também no que se consome, porque hoje é o meio de maior divulgação, são as mídias, né, sociais aqui que a gente usa pela internet. Hoje a gente já vê mais o rosto negro assim, né, como um produto que vende. Então a gente já não pode se queixar tanto de não enxergar negros, né, nas propagandas, sendo usado como um produto para vender, né? Mas o tipo de produto que a gente vai ter acesso, aí a gente também vai ver a diferenciação. Sim. Né? Então, o que é para nosso consumo, né? E aí a gente vai para música, para cultura, né? Que já é meio que designado um tipo de acesso. O que vai ser designado para te consumir, sim, né? Então, tem coisas que poderiam ampliar muito mais, assim, ó, dar mais condições para a gente exercer lideranças, assumir alguns cargos de maior influência, mas a gente fica num recorte que vai designando assim, ó, o produto a ser consumido e até onde tu pode alcançar. Tem esse desenho também. Sim. E para nós finalizarmos, levarmos o nosso papo para uma finalização, como é que a senhora vê a questão da polarização político-partidária e até filosófica que a gente está vivendo agora, com estes melindres ao processo democrático? Como é que a senhora vê o trabalho dessa polarização? Existe alguma razão nas agressões ou do jeito que as pessoas lidam com essa situação polarizada? Eu gosto muito de trabalhar com os complexos culturais, com esses conceitos assim também no inconsciente coletivo, né? E o que está polarizando e qual é a necessidade que nós temos de avaliar as formas de avaliar o nosso contexto que está acontecendo de uma forma tão polarizada, né? Quando tu polariza, tu fica muito em opinião, gosto, não gosto, acho, né? acho. Quando tu aprofunda, tu vai ver que tem muito, né? É muito complexo, tu está lidando com muitas questões. Então hoje a gente está muito num vazio, a gente está muito numa superfície e a gente projetando muitas coisas que são nossas, frustrações nossas, de direitos que nós não temos, de acesso a uma educação mais ampliada que a gente não tem, e aí a gente polariza como, então, eu estou ali brigando, é como se eu realmente tivesse um conhecimento, como se eu tivesse, né, e compensando muito, né, aquele eu que não tem outros espaços. Então eu ali brigando, eu tenho um poder, né? Porque nós todos temos essa necessidade, nós todos queremos ter pertencimento, nós queremos ter algum poder de decisão. Sim. E nós historicamente estamos vivendo o esvaziamento disso, cada vez menos direitos, né? Menos poder de transitar, né? de ter caminhos na vida, né? Está designado, você veio para isso e é quase como se vivêssemos castas de novo, né? Sim. Então nos fazem dar assim a ilusão de que eu escolho muito, que eu tenho opinião e que a minha opinião importa, porque ela está aí polarizando, discutindo, e isso preenche esse nosso vazio. Mas eu não queria encerrar sem falar também, né, que eu falei no afeto e na atenção. O quanto assim eu tenho ouvido tanto no sistema público como em consultório particular questões de dificuldade de foco, de atenção, vão descrever assim, a cabeça aluada, aerada, assim, em função desse nosso abuso, assim, informações demais. E o que facilita também para nós? Informações vazias, uma enxurrada de informações que a gente, pela aceleração, não tem o tempo e às vezes nem está consciente de
aprofundar, de ver a fonte, né? E tudo Sim. isso vai gerando essa falsa impressão de que eu sei das coisas. Sim. E eu achando que eu sei, eu quero opinar, né? E normalmente o que eu sei é o que vale. O saber do outro a gente vai escalonando. Sim, assim, sim. Né? Então isso favorece muito, né? Além do aumento de ansiedade, mais diagnósticos que falam da atenção, dificuldade de foco, né? Esse esvaziamento, relações mais superficiais, muito sofrimento até em função disso, porque Sim. eu polarizo e não trabalho muito e lanço em rede uma opinião. Isso já gera, né, muitos atritos, inclusive nas suas relações pessoais, familiares, né? Então as pessoas estão muito belicosas. E quanto mais, né, a gente está nessa disputa de poderes, menos a gente está na vivência de afeto e vinculação, né? O próprio Jung apontava para nós assim que quando o poder está muito imperativo, ele está muito em voga, é porque o amor não está presente, Eros não se apresenta. Sim. E é o que a gente está precisando, né? Sabor na vida, prazer na vida, né? Essa vivência de Eros, né? Não só vulgarizando a questão erótica, mas de Eros como uma razão, um sentido na vida, algo que mova, que faça brilhar, né? E isso a tecnologia pode tanto facilitar, mas a gente no uso e abuso está tirando. Dificulta. Para os nossos colegas e para o nosso curso de saúde coletiva, qual seria a sua mensagem que a senhora poderia deixar em relação ao uso das tecnologias digitais? O recado é sempre, né? A gente acha que o óbvio está dado e não está. Então, se a gente puder estar orientando hábitos, porque é o que eu falei de início, assim, ó, veio para ficar. Então, a gente tem que ensinar como usar, orientar, né? Que é o tempo, organizar no teu espaço de vida, assim. Eu gosto muito de trabalhar com aquela roda da vida, eu brinco que é a pizza, fazer as fatias. Analisa, né? Que aonde eu estou empregando o meu tempo de vida, né? Se eu tiver muito tempo com as telas, alguma coisa eu estou deixando de viver. Então a gente, como também profissional da saúde, fazer essa educação, como usar, assim como eu tenho que educar ali o uso do sal, do açúcar, né? A questão de caminhadas, atividade física, meditação, que a gente também saiba que compete a nós educar, né? Por que tanta gente se perdendo com jogos, né? Nos celulares aí, né? Que vazio é esse que está entrando, né? É que essa pizza tá, eu acho que com um sabor único, assim, né? Não tem muita escolha. Não tem muita escolha. Então, não esquecer que nós, na saúde, não podemos nos desvincular da educação, nesse sentido que a gente educa para ter saúde e a saúde vai buscar uma educação, que não é aquela só de currículo, é educação para viver melhor, saber viver. Então tá, doutora Kátia, muito obrigado. Pretendo contar mais vezes com a sua opinião, com a sua sabedoria para a nossa formação. Tá? Eu desejo Valeu. uma formação Obrigado. maravilhosa para ti. Valeu.